Oi, gente, tudo bem? Hoje eu converso com a professora, bailarina e coreógrafa Luana Espíndola. Ela que está à frente do Instituto de Orientação Artística IOA em Jundiaí, desde o ano de 2009, vem traçando um caminho lindo no cenário da dança brasileira com diversas premiações em grandes festivais, workshops e palestras nos principais eventos de dança do Brasil. Ela que além de ser uma profissional referência, nem precisava, né, gente? Mas é super simpática, acessível e está sempre disponível para as trocas e para a gente conversar e compartilhar tudo que ela sabe. Hoje eu converso com ela, a Luana Espíndola. Obrigada, Lu! Oh, obrigada, Bia. Oi, gente. Prazer estar aqui. Tô Ah, adorando. que delícia. Lu, muito obrigada por você compartilhar um pouquinho da sua história aqui com a gente. Eu quero saber tudo sobre você, sobre a sua trajetória na dança. Bora lá. Me conta um pouquinho assim, como que começou a dança na sua vida, onde você começou a dançar, se você já dançava antes de fazer aula, né? Como é que surgiu a dança na sua vida? Tá. Eu sou de Jundiaí, né? Uhum, E eu tive uma breve experiência com balé clássico aos 5 anos, uhum. mas a minha primeira professora, ela faltava muito. E eu lembro que era longe o balé. E por isso é importante, professores, essa primeira experiência faz toda a diferença, né? A nossa Nossa. responsabilidade. E aí Uhum, era longe, eu ia caminhando e tudo, e chegava lá, não tinha aula. Isso aconteceu várias vezes, até que minha uhum, mãe desistiu e me tirou do balé. Isso tinha 5, 6 anos, 5 para 6. uhum. E ficou. E aí eu estudava num colégio Anchieta e tinha as gincanas, sabe? E Sim. nessas gincanas, as meninas, normalmente as mais velhas do colegial, eram chamadas para fazer a abertura, que tudo mais. E eu sempre gostei de me colocar em tudo que tinha movimento, educação Sim. física, Olimpíadas disso, daquilo, evento, e eu queria Uhum, participar dessas aberturas da gincana. uhum, E aí eu comecei a participar, assim, e aí eu queria fazer a abertura mesmo, que era o Grande Cato, o espacate. uhum. E para eu fazer isso, eu tinha que melhorar meu alongamento, e aí eu fui procurar, né, que dança é essa que as meninas fazem e que essas que ajudam a coreografar, elas faziam jazz em escolas de dança, e eu Uhum. achava lindo. E aí eu falei, mãe, é isso, eu preciso fazer jazz. Que E legal. aí, com 9 anos, ela me colocou numa escola aqui de Jundiaí, o Ballet Teatro Oficina João Martin, e Uhum, eu comecei fazendo jazz e sapateado. uhum, E aí fui me apaixonando e com 12 anos a professora ligou para ela e falou assim: "Olha, sua filha é muito talentosa, ela tem o ouvidinho muito afiado, seria uhum, importante ela fazer o balé clássico também para ajudar nas outras modalidades". E uhum, aí com 12, mais velhinha já, né, comecei o balé uhum. também Que aqui em legal. Jundiaí. Que E tudo legal. por conta disso, de querer participar dos eventos da escola. Então, esse colégio Anchieta, ele foi muito importante para mim, porque Uhum, eu estudei lá a minha vida inteira, da primeira série até me formar no ensino médio. E uhum. lá também, talvez a gente chegue aí nessa parte, mas eu comecei a dar aulas. Eu tinha uma escolinha de dança Sim, dentro da escola. Dentro dentro da. da escola. Isso, lógico, depois com 17 anos. Aham. Mas assim, foi uma escola mesmo para mim, porque lá eu tive a minha formação Uhum. normal, né? Sim. Me impulsionou a buscar uma escola de dança e eu tive a É. oportunidade de dar aulas de dança lá também. Nossa, que legal, Lu. É sempre legal a gente perceber o quanto o ambiente escola ele pode estimular, né, a outras vertentes assim do movimento, né? Tanto de estimular a procurar uma escola de dança, como oferecer que o aluno experimente cultura também, né? Eu acho que é um espaço de formação completo. Totalmente, Bia. E assim, não, na minha opinião, não concorre, né, com as escolas de dança. Foi Sim. realmente assim abre, né, esse espaço mesmo. E depois quem quer seguir alguma coisa mais séria e tal, vai buscar um espaço mais específico para isso. Mas é muito importante mesmo essa abertura mesmo que a Uhum. escola, o ambiente, a importância do ambiente. Você falou tudo. Sim, que legal. E quando foi o momento assim que você virou a chavinha para dança profissão?
que você até então estava fazendo aula, curtindo, imagino que estava participando de eventos, assim, de competições, daí chega aquele momento, né, que você vai decidir o que você vai fazer da vida, né, como Não, adolescente, assim. não demorou muito. Eu me apaixonei bem rápido, assim, Uhum, pela dança. E já com 12 anos, por aí, eu já tinha isso bem forte, que eu queria trabalhar com dança. uhum, Nessa escola em que eu iniciei, a gente não participava muito, assim, de competições, de festivais. E eu sempre... A gente até participava de alguns eventos, mas era menos em relação às outras escolas. E uhum, eu queria mais, sabe? E aí, um sim, pouquinho mais velha, eu fui buscar em São Paulo, fazer mais aulas. uhum, Comecei a ir bem novinha para São Paulo, com 16 anos. Eu ia de trem e sim, voltava, assim, demorava 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. E fui me colocando, assim, buscando oficinas gratuitas. No Centro Cultural Vergueiro, eu fiz aulas de dança moderna, contemporâneo, uhum, balé clássico. E essas oficinas, elas davam bolsas temporárias. Então, eu conseguia uma bolsa por 3 meses, fazia de novo o teste, conseguia por mais 3 meses, que legal. a- até conseguir fazer aula onde era o meu sonho mesmo, que era no Raça. Uhum, com a E Roseli. aí, tendo esse contato com a Roseli, e comecei fazendo aula com o Ed Wilson, e fazia também balé clássico lá, Sim, contemporâneo com a Andrea Pivato, fiz lá também. maravilhosa E também. aí, nessa fase de adolescência, eu já tinha certeza absoluta que eu queria seguir com a Uhum, dança. E nisso eu estudava ainda, fazia ensino médio, era uhum, uma boa aluna na escola, mas sim. assim, os meus professores, por mais que eles falassem, poxa, você não vai prestar, sabe, Unicamp e tal, Uhum, mas eles ao mesmo tempo sempre me apoiavam muito, porque eles viam a minha determinação de estar lá, de ser uma boa aluna e de amar a dança. Então eu já uhum, tinha isso bem claro, assim, que eu ia trabalhar com dança, sim, que legal. desde cedo. Lu, e conta um pouquinho da sua experiência no Raça, como foi dançar com a Roseli, que é uma referência assim no jazz, né, pra gente, o Ed também, né? Mas é Uhum. a Roseli que é essa força que até hoje reverbera, né, nos outros professores que tiveram essa experiência com ela e que a gente que não teve essa oportunidade, parece que eu tenho a sensação de que eu queria vivenciar isso de alguma forma, sabe? Então, como Nossa, foi assim dançar com ela, ser dirigida por ela? Bia, foi assim, é um divisor de águas na minha vida, assim, porque, Uhum, bom, eu comecei lá fazendo aula com o Ed, e uhum, porque era aula intermediária, e aí eu fui, né, galgando e conquistando o meu espaço e conseguindo fazer as aulas mais avançadas até chegar a fazer aula com a Roseli. uhum, Falando do Ed, eu dancei no grupo dele, o Cadiva, que era um grupo amador dentro do Raça, um grupo que ia para as competições. uhum, Foi uma escola assim gigante. Mesmo depois que eu comecei a fazer as aulas avançadas com a Roseli, eu continuei fazendo as aulas com o Ed. O uhum. Ed tem uma didática incrível. Ele tinha um poder assim de tirar o melhor de mim, que era Que algo legal. assim muito bacana assim de energia. E eu aprendi muito assim do que eu uso hoje como professora, Sim, observando o Ed. Ele tem uma didática muito, muito legal. E com a bacana. Roseli, nossa, a primeira vez que ela me notou, eu me tremia inteira, né? Assim, quando ela me Ah, corrigia e é uma potência, assim, eu, assim, como mulher, eu cresci muito, eu me fortaleci muito, uhum, eu queria hoje ter a oportunidade de dançar com a Roseli com a maturidade que eu tenho hoje, sabe? Para saber sim, como que seria. Ela sim, tinha bastante expectativa em relação a mim, ela investiu bastante em mim, uhum, ela era enérgica comigo uhum. e eu cresci muito lá, não só como bailarina, mas como pessoa. A Roseli, ela olhava pra gente, aqueles olhos Estremecia. azuis que a gente brinca, já estremecia e ao mesmo tempo, quando ela me elogiava, meu Deus, valia tudo, sabe assim, tudo valeu a Uhum, pena, a sim, confiança que ela tá colocando em mim. E não só trabalhar com a Roseli, mas assim, o elenco com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar eram pessoas assim maravilhosas e que eu admiro até hoje, uhum, que estão aí também no mercado de trabalho, que foram generosas comigo também, sabe? De me ajudar a crescer lá dentro, sim, desde passar os balés do repertório do Raça, como o Caminho da Seda, uhum, enfim.
e também outros que eu tive a oportunidade de trabalhar na montagem, como o Tango Sob Dois Olhares, Cartas Brasileiras. Tudo isso me marcou, claro que como bailarina, mas principalmente como pessoa. Hoje, Sim. assim, a força que eu tenho como diretora, como professora, como pessoa, eu tenho certeza que grande parte dela veio do Raça e da Roseli. A maneira, assim, como ela tinha de trabalhar, de separar os problemas pessoais do profissional, porque a gente a conhecia, assim, pelos olhos dela a gente sabia se ela tinha tido um bom dia ou não, mas ela tinha um poder, assim, de canalizar tudo para a movimentação dela, para a dança, e não existia um dia que a gente fosse lá fazer mais ou menos. Era tudo muito intenso e muito de verdade. A gente sentia que a dança era a vida dela. E isso, se você não tinha isso dentro de você, ali também não era o seu lugar, sabe? Uau, que lindo. E é tão bacana a gente ver, né, o quanto a gente, como bailarina ou professora mesmo, diretora, né, de academia, o quanto a dança faz parte da nossa vida e está em quem nós somos, né? Assim, eu não consigo me ver sem a dança hoje. Quem sou eu sem a dança, né? Imagino que você também já tenha se questionado muito sobre isso. E é lindo a gente ver alguém que que viveu a dança assim com tanta paixão e transmitiu isso e fez raízes, né? Assim, para quem estava à volta, assim, e perceber. Então, eu imagino o quanto isso te influenciou também, né? Como profissional, para a forma como você age hoje como profissional. Demais, demais. Ela deixou um legado incrível, né? E que de Sim. alguma forma, por exemplo, você não teve contato com ela, mas de alguma forma você recebe essa energia. Seja Sim, num congresso onde a gente se encontra e aí ali tem as crias da Roseli, que você tem contato com elas. Então, assim, de alguma forma isso atinge também as pessoas, mesmo quem não conviveu com ela. exatamente, assim, é muito forte, né? Ela foi uma mulher muito forte, uma presença muito forte na dança, e todo mundo que fala dela, assim, fala exatamente o que você falou, de uma maneira diferente, né? Na verdade, exatamente não, mas fala de Sim. uma forma diferente, mas essa força sempre é muito viva. Uhum. E que lindo, Lu, imagina, assim, o quanto isso é forte em você até hoje mesmo. E Sim. como que foi essa transição para o IOA? Essa passagem sua também de bailarina, porque você rodou o Brasil também com raça, né? Se apresentando. E Sim. como que foi esse retorno para Jundiaí, você assumindo o IOA? Foi próximo ou não? Tá. Foi assim, ó, enquanto eu estava dançando no Raça, eu dava aulas aqui em Jundiaí em várias escolas. Uhum. E, inclusive, nesse colégio, Anchieta tinha uma escolinha, Escolas Padre Anchieta tinha uma escolinha de dança lá e dava aula aqui em escolinha de educação infantil até escolas de dança, várias, várias, várias. Legal. E aí, eu não estudei, não me formei no IOA e até então não dava aulas no IOA. Uhum. Em 2009, isso eu fiquei no Raça por 8 anos, desde Uhum. assim entrar para fazer as aulas até companhia profissional. Sim. Em 2009, Bia, eu senti que eu tinha que procurar novos ares. Luana, não estava me sentindo assim tão feliz enquanto bailarina. Eu sentia que Sim. eu não correspondia às expectativas da Roseli daquele momento. Ao mesmo Uhum. tempo, eu precisava continuar com as minhas aulas aqui para sobreviver mesmo. Eu Uhum. amava já dar as aulas, então assim, tinha um conflito porque eu tinha 24 anos Uhum. e aquela coisa, você é muito nova para parar de dançar, mas eu também Uhum. tinha as minhas responsabilidades aqui Sim. e amava já dar as aulas Uhum. e comecei a não corresponder mais assim mesmo e tive uma certa crise em relação a isso. E aí eu Uhum. decidi que eu ia terminar. E aí nesse meio tempo eu me machuquei também, e foi um pouco frustrante para mim esse Sim. período. E aí eu Sim. decidi que eu ia terminar a temporada do Cartas Brasileiras, que foi o último trabalho que a Rô montou. E Uhum. aí eu ia me desligar da companhia. Uhum. É nesse E foi o período. que eu. Ah, desculpa, Lu. Imagina! Foi nesse período que você ganhou também como melhor bailarina de Joinville? Foi antes ou depois? Não, isso foi um pouquinho depois. Eu ganhei em 2012. Isso Ah, foi em legal. 2009. Ah, E legal, aí, legal. foi 2009, Bia. Aí eu Ah, terminei a temporada do Cartas Brasileiras, e aí eu saí da companhia,
não foi... A Rô não ficou muito feliz, Ai, mas a assim, gente foi tudo sente, né? A gente, aquela como coisa, diretora, né? sente também. Ela falava assim, eu vou te dar um conselho como se fosse a minha filha. Não largue a dança por causa de namorado, e não Ah, era nada com namorado. Ela foi assim, foi triste, sabe? Sair, sim. mas enfim, depois ficou tudo bem, mas ela não queria que eu tivesse saído e eu acabei. E nesse momento que eu estava descontente comigo mesma enquanto bailarina, que eu optei por sair e me dedicar às aulas aqui de Jundiaí também, Uhum. o IOA, que é uma escola muito antiga, tem 66 anos. Uhum, Só para você sim. entender mais ou menos, foi passando de geração em geração, da Glória Rocha, que fundou o IOA, Hum. para Marilu Miller, para Samantha Miller, e eu que quebrei essa tradição da família. Então, assim, só Uhum. para você se situar nisso. Sim. Saí do Raça, o IOA estava passando por uma transição. A então diretora Samantha Miller estava grávida com um filho pequeno, ela não estava conseguindo Uhum. dar a devida atenção para a escola. Então, assim, a Uhum. escola estava um pouco mais fraca no cenário da dança, Uhum. porque ela não conseguia mesmo se dedicar. Então, Sim. nesse período que eu saí do Raça, eu tinha mais horários disponíveis para me dedicar às minhas aulas aqui de Jundiaí. Uhum. E a Samantha, que era então diretora do IOA, me chamou para assumir algumas aulas. Ela sempre chamava. E eu falei, bom, Sá, agora surgiram alguns horários, eu consigo assumir. Uhum. E aí eu peguei algumas turmas, março, abril, maio. Em 2 meses, ela me chamou para uma reunião. Uhum. Ela assim, Lu, você sabe que a escola é minha vida, mas Uhum. assim, eu não escolhi ser dona da escola, eu acordei dona da escola, Uhum. porque a mãe dela faleceu e aí ela assumiu a escola, né? Entendi. E ela falou assim: eu estava esperando alguém de confiança para passar o nome da escola e esse alguém é você, você aceita? Uau! Com 24 anos, tinha acabado de sair do Raça, Uhum. e aí eu pensei assim, falei, bom, nada por acaso, né? Sim, Eu sim, falei para sim. ela, até quando eu tenho para te dar a resposta? Ela Isso falou duas foi dia horas. É? foi ela assim, para ontem, meus filhos estão em casa me esperando para mamar, ela Ai, falou. meu Que ela tinha Deus. dois filhos pequenos. Uhum. Aí eu falei, meu Deus, e aí eu aceitei, Bia. Foi dia Sim, 1º de maio, que eu legal. aceitei. Aí eu assumi o IOA e foi assim, nossa, com 24 anos, imagina, uma escola Uhum. tradicional. E por mais que Sim. eu tivesse já um nome aqui na cidade, por trabalhar bastante aqui, ao Uhum. mesmo tempo, para um público muito tradicionalista, principalmente nessa época, ela fez uma reunião e chamou os pais e todo mundo me olhando assim, né? Quem que é essa menina? Aham. E você parece super novinha, assim, né? Imagina. Imagina, e há 12 anos já era mais. É. Aí eu só falei para eles assim, para os pais, né? Falei, olha, confiança não se pede, se conquista. Uhum. Então, para quem quiser continuar comigo, eu vou dar o meu melhor. Uhum. E quem achar que não é né, que não é aqui que o filho tem que ficar nesse momento, também eu vou entender, as portas seguem abertas. E a escola, eu peguei a escola é uma escola muito potente, mas na época estava num momento bem frágil mesmo. Uhum. E peguei com 40 alunos em maio e a gente já fez espetáculo de final de ano com mais de 100. Que legal. Que E demais. aí, nesse período, eu comecei a investir mais nessa parte de coreógrafa e tudo mais. Uhum. E aí, não sei se posso continuar a história um pouco, Claro, para pode, pegar o fio da. imagina. Sim, tô Eu, amando. legal. Aí o Ricardo Scheer Uhum. entrou na minha vida assim também para me ajudar muito. Sim. Ele me ajudou muito aqui na escola nessa coisa de ter uma visão mais contemporânea do meu trabalho, do contemporâneo no sentido de achar uma identidade. Sim. Além de tudo, ele foi um grande conselheiro, assim, sabe? Um amigo mesmo. E eu tava meio desgostosa da dança comigo Uhum. mesmo, assim, enquanto bailarina, sabe? Sim, sim. E aí ele me ajudou muito, ele me aconselhava muito. Ele falava assim: olha, Luana, é... Jundiaí, cidade pequena, no começo tinha muita coisa assim de fofoca. É difícil, E ele né? falava assim: vai para a sala de aula e trabalha. Só Sim. isso. Só É. vai para a sala de aula e trabalha. E foi o que Uhum. eu fiz. Só que Que aí ele me legal. resgatou também nessa parte de bailarina. E Uhum. aí, não, você tem que dançar. E aí ele montou um duo, chamava Segundo Toque, um duo contemporâneo.
E aí eu dancei esse duo em Joinville, então eu assumi a escola em 2009. Em 2010 dancei esse duo em Joinville, a gente pegou o primeiro lugar. Legal. E aí voltei meio que a dançar assim com ele, sabe, de uma maneira Sim. informal, mas Aham. aquele corpo do jazz e tal foi também pegando essa linguagem mais contemporânea, que foi muito legal para mim, porque me desafiou de uma maneira diferente e eu vi que eu tinha capacidade também de ainda Gente, dançar, sabe? claro, E de é. corresponder às expectativas. No caso, ele como coreógrafo, bem exigente, mas eu me sentia feliz Sim. em conseguir fazer o que ele estava propondo ali, porque eu estava realmente com a autoestima um pouquinho abalada por uma questão de cobrança minha mesmo, sabe? Acho que chega um momento, né? A gente assumindo aula, assumindo escola, que É, você se deixa um pouquinho, né, como bailarina. Você fala, ah, não, agora não é o momento. Mas a gente é tão sim. completa quando dança, né? A gente precisa resgatar isso sempre. E você vindo de uma história de bailarina profissional mesmo, né? Rodando o Uhum. Brasil, dançando. Então parece que falta um pedaço, né? Exatamente. E aí isso me acrescentou muito também Sim, nas minhas aulas, nas minhas criações. Eu fui com percebendo também certeza. a maneira como ele trabalhava nos detalhes, e aí eu fui levando isso. Então, somei tudo que eu já tinha em mim do Raça, Uhum, com esse novo olhar dele também, sim. e aí dancei esse do segundo toque e o de melhor bailarina foi em 2012, que foi um do jazz. Mas aí Ah, foi um do que era meu e do bailarino Rafael Zago, a gente que montou pra gente mesmo, que é bem difícil, né, num duo, sim, sim, sim. Que legal. E daí mas foi um duo jazz. que É. legal. E fora também a questão da gente dançar, a gente se melhora como professora também, né? Estando no lugar de aluna. É legal a gente estar sempre voltando nesse lugar de bailarina, de aluna, porque você se melhora como Sim, professora, né? sim, Muda um pouquinho a chavinha, né? exatamente. E assim, o que funciona para mim, né, como que aquele professor conseguiu tirar o melhor de mim e que me bloqueia para de repente eu não replicar no outro. Que, Então, essa mudança, né, de lugar, né, você ser professor, você ser aluno, isso sim, com certeza enriquece a gente, né, no nosso trabalho e na vida, né? Eu falo que não dá para a gente desassociar o profissional do pessoal. sim, com Eu certeza. acredito muito nisso, que a gente tem que é integrado, ainda mais a gente que É, trabalha com paixão, né, com a verdade. sim, sim, com certeza. Corpo e alma é uma coisa só, né? Então a É, gente tem que estar assim completo mesmo para poder desenvolver o melhor que você pode em cada área da sua vida. Que legal, Lu. sim. Que linda a sua história. E você segue com a EOA correndo, fazendo acontecer nas competições, no dia a dia, né? Nas aulas. Eu sei que você ama ser professora também. Você é muito Amo. professora, né? Eu acho que Sou. tem algumas pessoas que são professores, né? Você pode estudar, lógico, estudar didática, mas tem algumas pessoas que Uhum. são professores. E eu te vejo muito professora. Como que é essa paixão, assim, sua pela dança também na sala de aula? Nossa, Bia, eu sou apaixonada por ver transformações na vida das pessoas, sabe? Ai, sim, eu também. E eu acho que é isso, assim. E quando a gente é mais nova e começa na dança, falando por mim, Uhum, eu queria, lógico, ver o resultado técnico e tal, mas hoje em dia é muito mais forte do que isso, porque isso acho que já é algo natural, assim, né? Que a gente busca, aham, é a minha obrigação, né? Oferecer o melhor que eu tenho da aham, parte técnica, continuar estudando para aprender mais e poder passar mais, mas o que me pega mesmo é ver a transformação como pessoa. E eu sei que a minoria vai se tornar um bailarino profissional por opção, uhum, sim. mas de alguma forma poder transformar a vida daquela pessoa, melhorar a autoestima dela, Sim. fazer com que ela se conheça melhor Uhum. e fazer o dia dela um pouco mais feliz. Eu acho que é isso, sabe, que me pega mais como professora. E talvez por isso que eu tenha também uma paixão especial em dar aula para criança. Eu acho que é uma Uhum. pureza tão grande, assim, é uma troca de É. confiança e você acompanhar mesmo uma criança, sei lá, que chega aqui tímida, com alguns Uhum. bloqueios ou não, sabe? Que chega aqui bagunceira também. E o que eu consigo ver de transformação, de
dessa troca mesmo, Sim. genuína, é isso que me move. Sim, que legal, Lu. E sabe que, assim, ouvindo a sua história, lembrar de quando você começou, né, a contar a sua história, que você tinha uma professora que faltava muito, né? E isso mudou a sua vida, e daí você foi cair nas mãos de uma outra professora, que era uma potência, que te estimulava, que só com o olhar você Uhum. conseguia entender. Então é muito bonito ver o quanto todos esses fatores, né, assim, influenciaram na sua vida como professora, né? Te transformaram na professora que Sim. você é hoje. Você consegue observar tudo isso, assim, fazer esse link? Completamente, completamente, Bia. Legal. E, e como pessoa mesmo, né? Sim. Todos, até mesmo os meus professores da escola, nem não só os de dança. Então, assim, Aham. cada vez mais eu procuro, sabe, fazer uma auto-reflexão mesmo de como eu me comporto perante as situações da vida e como isso pode, de alguma forma, é, influenciar Uhum. quem me cerca, né? No Com caso, os meus certeza. alunos. Com certeza. Ai, que legal, Lu. E quais são os planos assim futuros para você, para a escola? Você tem algumas metas ainda, alguns sonhos para realizar? Ai, tenho, Bia. É... Ah, com a pandemia, né, inevitavelmente a gente teve que rever algumas prioridades. Uhum. E nesses 2 últimos anos, a minha prioridade foi manter a escola, sabe? Sim, sim, Manter a escola, manter a saúde dos meus alunos, física e mental, de quem escolheu continuar com a gente. sim, com E, certeza. esse ano de 2022 começou com tudo, É, graças a Deus, com uhum. muitos eventos, aqui na escola bastante procura, assim. Então, o que eu desejo para esse ano é a gente retomar Sim. o que a gente gosta de fazer em relação a viagens, encontrar Uhum. as pessoas, proporcionar essas experiências, sem deixar de lado o que é o principal para mim, que é a escola mesmo, o trabalho aqui dentro, de sementinha, Uhum. e ver a escola crescer cada vez mais. Isso é a minha prioridade. Ai, que demais, Lu. Então, para a gente encerrar agora o nosso bate-papo, eu vou te fazer 8 perguntinhas, Ai, que medo! fazendo uma brincadeira, né, com os 8 tempos da dança. E daí você Tá. responde com seu coração, com a sua alma. Tá, talvez amanhã seja outra resposta, mas vamos, É. vamos no mood de hoje, né? Geminiana aqui. Ai, eu amo! Total, total. Mas Tá, tranquilo. vai lá. Vamos lá, Lu. Ó, primeira pergunta, pergunta um. Um musical ou um balé favorito? Nesse momento, Sweet Uhum. Charity. Ai, que delícia! Uhum. Amo. Pergunta 2. Um musical ou balé que te marcou? Pode ser um que você tenha dançado, ou um que você assistiu e assim marcou sua vida, sua história, ou um momento, né, específico assim. Tango sob dois olhares, de Rosalie Rodrigues. Sim, especial pra você, né? Foi. Legal. Um grupo ou companhia que você aplaude de pé. Raça. O grupo do coração. Só Legal. pode um? Não, pode ter mais, se É quiser. difícil. Eu sou apaixonada pelo trabalho do Netherlands. Ai, sim, como eles são maravilhosos, né? Amo. Falando um pouquinho de contemporâneo também. Sim, eu adoro também. Pergunta 4. Uma personagem que você se identifica. Pode ser uma personagem de balé ou de algum musical, de alguma peça. Meu Deus. Pode, Vixe. pode ser uma quitria. Carmen. Ai, que linda. Assim, mas assim, por que que você se identifica com ela? Assim, pela força, pela... Pela força, pela força. É. E sabe quando eu era criança? Eu tive Hum, uma época que minha mãe me chamava Lulu, Ana. Eu hum. falava assim: meu nome é Carmen. Ah, mentira! Criança, tipo, 6 anos de idade. Eu virava bem séria e falava: meu nome é Carmen. Não era Luana. Eu amo, gente, como é que pode, né? Assim, tá tão na gente, né? A gente nem sabe o que tá Do fazendo, mas. nada. Não, que legal, amei. Pergunta 5. Um backstage que você gostaria de estar? Sabe assim, ó, por trás de algum espetáculo, só para você aprender, assim, porque a gente que tem escola, a gente adora um backstage também, né? Assim, de Uhum. produção.
Ou algum evento? Acho que de alguma montagem do Mr. Gaga. Ah, sim. Deve ser bem louco. Nossa, deve Assim, a mesmo. intensidade do trabalho dele, do preparo físico e mental dos bailarinos. Sim, total. Legal. Pergunta 6. Você não é nada flexível quando? Quando é algo que corrompe os meus princípios. Uhum. Ah, Então, eu tenho aprendido bastante a importância da gente ser flexível com algumas regras, diria assim, ou alguma coisa que a gente sim. colocou para a gente ou para nosso ambiente, Uhum. mas desde que isso não corrompa os nossos princípios, para que a gente não se perca da gente mesmo. Com certeza. Eu acho que a pandemia ela trouxe muitas quebras, né, pra gente, assim. Uhum, E só que sim. algumas coisas realmente não tem como, né? Senão a gente perde a nossa Isso, essência mesmo. Total. isso. Legal, Lu. Pergunta 7, tá acabando, tá Hum. acabando. Sua história na dança se parece mais com uma sequência de alegre ou adágio? Você acha que foi tudo mais Adágio. agitadinho? Adágio. Um adágio com algumas quebras. Ah, com Com umas algumas partes sequências mais de show. rápidas. Isso, com alguma sequência de uns rolamentos, poucas pausas e E de- retoma rápido. Que aí Ah, retoma rápido. legal. E para fechar, a sua reverência vai para? Poxa, vai para todos os meus mestres, Uhum, porque seria injusta em falar só um. uhum. E para todas as pessoas que de alguma forma cruzam o meu caminho Sim, e, e que de alguma forma também me ajudam a passar por essa travessia de uma maneira mais leve também. sim, com certeza. Ah, E Lu, para muito... minha família, Bia, para minha família que sempre me apoiou também. Ah, com certeza também. Família é tão É, importante, né? Assim, pra sim. gente seguir nesse nosso caminho intenso que é a dança, né? E aí nos dias mais difíceis também é para ela que a gente se volta, né? Com E eu certeza. sabia que estavam lá Uhum. para nem que seja para me dar um abraço. Sim, Então, a com minha certeza. reverência. Ai, que delícia, Lu. Muito obrigada por você Oh, obrigada a compartilhar essa você. história. Obrigada, foi Amei. muito bom, foi muito bom. Amei, Bia. E amei te conhecer de pertinho no congresso. Você é uma menina assim com uma energia muito boa, que se comunica de um jeito que eu vejo, eu sinto a paixão do seu movimento e na sua comunicação. E eu vejo você assim, sabe? Uma pessoa que gosta de se comunicar acima de tudo. Então, Uhum. é a dança, é a palavra, é a sua presença. E eu estou Sim. bem feliz de participar, viu? Muito sucesso Ai, para você. ai, obrigada, Lu. Eu adorei te conhecer pessoalmente também. Já admirava muito seu trabalho em palco e tive a oportunidade de conversar com você, de te conhecer pessoalmente, e eu fiquei bem feliz também. Já te admiro ainda mais agora, assim, conhecendo também mais de pertinho a sua história. Eba. É, Obrigada, Bia. obrigada, Lu. Um beijo. Beijo.